Esse recado é para você que trabalha como CLT, carteira assinada há mais de 7 meses e está precisando levantar uma grana. Olha só a dica que eu trago. Na Doutor Cred, além da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora você também consegue liberar o crédito do trabalhador, que é um crédito especial para quem trabalha no regime CLT. Se você quer saber melhor como funciona e fazer uma simulação sem nenhum compromisso, entre em contato com eles pelo número, anote aí, 021 97185 4885, 21 97185 4885, ou então clica no link na descrição do vídeo que vai te levar direto para o WhatsApp deles. Doutor Cred, dinheiro rápido e sem burocracia. Atenção vascaíno, tem uma notícia muito quente para você. Esse mercado aqui funciona 24 horas por dia, sem atendente, sem nenhum funcionário. Você entra, pega o que quer, paga e vai embora. É uma loja 100% autônoma onde o dono lucra sem precisar estar aqui. Essa é a Micromarket. São mais de 400 lojas no Brasil. Inauguramos dezenas de unidades todo mês. E tem algo passando despercebido por muita gente. Todo condomínio quer ter um, toda empresa quer ter um. O que resolve um problema real dos moradores e colaboradores e ainda valoriza o imóvel e o local de trabalho. Se você é síndico ou cuida do RH de uma empresa, a Micromarket instala no seu espaço, sem custo para você, sem obra pesada e sem dor de cabeça. Agora, se você quer ser o dono de uma dessas lojas, escuta bem direito. A partir de 40 mil você já pode montar a sua loja. Operação sem funcionário. Você pode lucrar até 15 mil por mês ou mais. Ser dono do seu próprio tempo e ser o camisa 10 que a sua família merece. O link está aqui embaixo. Fale com o time da Micromarket. Esse negócio é a nova realidade do mercado. A única pergunta é, você vai estar dentro ou vai ficar de fora assistindo? Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Numa semana que se inicia e o Vasco joga na próxima quinta-feira contra a equipe do Palmeiras. Jogo dificílimo em São Januário. Agora, o tema principal da minha resenha hoje por aqui é sobre o coletivo que o técnico Renato Gaúcho realizou no último sábado no CT Moacir Barbosa. Informações dão conta que o Renato fez vários testes e a equipe que iniciou o coletivo passa longe daquilo que o torcedor do Vasco imaginava na virada do ano. E por que eu falo isso? Porque o Vasco contratou vários jogadores do meio para frente e o Renato buscou aí como uma equipe aqueles jogadores que já estavam aqui no ano passado, inclusive sendo reservas. Eu não vejo problema nenhum nisso. Só que, até porque a gente precisa acreditar no trabalho do Renato. Só que isso me passa um recado claro à direção, que o Renato percebe que o Vasco vai precisar ir ao mercado e contratar jogadores principalmente do meio para frente. Fala-se muito em zagueiro, fala-se muito em volante, mas a partir da hora que os titulares são aqueles que já estavam aqui no ano passado, lembrando que a gente perdeu aí 60%, 70% dos nossos gols. Saiu o Verratti, saiu o Ryan, saiu o Felipe Coutinho, e o Renato, no primeiro coletivo, fez a opção por jogadores que já estavam aí. Para quem não lembra, o técnico, ou não ficou sabendo, melhor falando, o técnico Renato Gaúcho levou a campo a seguinte equipe. Léo Jardim, PH, no lugar do Puma. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. O PH precisa de confiança, precisa de ritmo de jogo e a força que ele imprime pelo lado direito, eu acho muito importante para a equipe do Vasco. Saldívia, Robert Renan e Piton. Por aí, tudo certo. No meio de campo, ele sacou o Cauã Barros, vem com o Hugo Moura, Thiago Mendes e o Tietê, jogando aí com 3 volantes. O Tietê, que eu quero fazer um parênteses aqui, como o futebol é difícil, né? O Tietê, até aquela contusão no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians em São Januário, em que o Vasco acabou perdendo o jogo aí por 3-2, ele era um dos melhores jogadores do Vasco. Eu lembro
nas quartas da Copa do Brasil contra o Botafogo, ele e o Jair deram aula. E ele acabou machucando naquele jogo contra o Corinthians ali. Inclusive, as notícias da época eram que o Tietchan nem sabia o que era uma contusão muscular. Infelizmente, tentou voltar, sentiu novamente e nunca mais foi o Tietchan que a gente imaginava. Mas enfim, esse tripé de volantes com mais o Nuno. Na frente, o David, que já estava aí, junto do Andrés Gomes. Tem dois jogadores nessa escalação aí que eu, particularmente, tenho uma opinião contrária à grande massa torcedora do Vasco. E não tem problema nenhum. Eu não estou aqui agora que os dois vieram para a equipe titular para querer falar, viu? Eu acho que não só eu vejo eles como titular, eu acho que o Renato vê. Longe disso. Até porque eu acho que eles são jogadores úteis e diante das peças que a gente tem no nosso elenco hoje, eu sempre vi e vejo eles como titulares. Hugo Moura e David. O Hugo Moura, eu até fico meio assim, porque o Cauã Barros, para mim, infelizmente andou errando nos últimos jogos aí, mas é um jogador com muito potencial. Já o David, para mim, é muito claro. Eu até criei a expressão aqui, que quando o Vasco fosse entrar em campo, o ataque do Vasco, uma camisa seria do Andrés Gomes e uma camisa seria do David. E a outra a gente depois discutia se é de Brenner, se é de Spinelli, se é de Inestrosa, como é que vai montar essa equipe. E o Renato foi com uma linha de raciocínio parecida com a minha, ou melhor, igual à minha. Ele até abre mão de um atacante, porque o Nuno não é um atacante, né? A gente tem que ter um entendimento que o Nuno é um jogador de meio de campo, suas características, que pisa muito na área. Então, claro, que de hoje até quinta-feira, talvez o Renato faça mais testes e possa modificar essa equipe do Vasco. Eu até acho que o Rojas poderia jogar no lugar do Tietchan, sabe? Eu acho que dar uma rifada assim no Rojas de cara não é legal, mas enfim, fica claro, e olha como são as coisas, né? Se você for buscar o meu Acorda Vascaíno da semana passada, da segunda-feira, eu venho com a resenha de será que a janela foi boa? Chega um novo treinador e deixa claro que nesse momento a janela não é satisfatória. Se a gente parar para pensar de todos os nomes que vieram nessa janela aí, o único titular é o Saldívia. Cuiabano é banco, Rojas é banco, Brenner é banco, Spinelli é banco. Volto a falar, pode ser que durante a semana o técnico Renato Gaúcho aí vai fazer algumas alterações nessa equipe do Vasco, vai mudar, vai capaz de voltar com todos eles, mas num primeiro momento o Renato deixa claro que diante daquilo que ele viu, diante daquilo que ele treinou, não são jogadores tão confiáveis para serem titulares. E essa desconfiança o Vasco não poderia ter nesse momento, porque a gente sabe que quando o Vasco vai ao mercado, o nível de erro precisa ser quase zero, pela questão da grana, pela questão daquilo que o elenco oferece. Agora imagina, a gente, o torcedor está todo assim empolgado para querer ver a estreia do Renato e tudo mais. E você dá uma olhada do meio para frente, absolutamente todos jogadores que já estavam aqui, nenhum para agregar, para dizer assim, olha, esse aqui veio na janela e agora está acima da média. Isso preocupa e eu acho que é um recado claro à direção do Vasco, que vai precisar ir ao mercado e repor esses jogadores. Tem uma semana inteira para trabalhar, a gente precisa ter ideia aí de como ele vai montar essa equipe, se vai ser isso mesmo. Curioso para saber também do meio para frente, será que o Nuno volta para sua posição de origem pelo lado esquerdo, traz o Andrés Gomes para o lado direito e deixa o David centralizado, ou não, o Andrés Gomes continua pelo lado esquerdo, formando esse quarteto no meio de campo, ou quem sabe, pode ser até um losango no meio de campo, né? Com o Hugo Moura, Tietchan de um lado, Thiago Mendes do outro, o Nuno na frente desse losango, com dois atacantes lá na frente, Andrés e David, aproveitando essa força e o sprint dos dois. Enfim, a gente tem aí várias possibilidades. E eu estou muito curioso para esperar a bola rolar, para a gente ter esse entendimento de como vai se comportar. O que eu preciso, e acho que é bem necessário da nossa torcida, eu preciso não, eu acho que é necessário e o torcedor do Vasco precisa, é ir para São Januário, quinta-feira, e apoiar.
independente se o Hugo Moura é titular, se você gosta ou não gosta, se Saldívar é titular, se você gosta ou não gosta, se David é titular, se você gosta ou não gosta, o que a gente precisa é de apoio. O Renato merece esse voto de confiança pela escalação, pelo aquilo que ele vem entregando nos últimos anos como treinador e pelo momento que o Vasco vive. Então eu acho que é o grande momento do torcedor voltar, ter essa sinergia campo e arquibancada. A gente sabe que não teve na reta final aí do Diniz, e o Vasco vem de uma sequência agora de jogos bem difíceis. Tem o Palmeiras pela frente, depois tem a equipe do Cruzeiro pela frente. Então não dá para bobear e ficar enterrado lá na zona do rebaixamento. Se esse time que saiu jogando no próximo sábado é o time que vai sair jogando quinta-feira, eu não sei. O que eu sei é que se forem esses jogadores, eles vão precisar muito do nosso apoio nessa estreia do Renato Gaúcho na próxima quinta-feira. Beleza, torcedor vascaíno? Concorda com essa resenha? Tá preocupado também? Precisa chegar mais gente? E o Hugo Moura de titular? E o David de titular? Você não gosta, né? Tá tudo certo. Deixa o comentário aí embaixo. Senta o dedão no like, compartilha nas redes sociais, que é sempre importante para fortalecer o nosso trabalho. Daqui a pouco chega o Emerson Rocha com o Bom Dia Gigante. Hoje tem a tradicional live de segunda-feira, eu, Sérgio, Flávio, e vamos conversar muito. Estou muito curioso para saber a opinião deles também sobre essa equipe que o Renato escalou. Será que é isso mesmo? Será que os reforços não agradaram? Será que está chegando mais gente por aí? Enfim, temos muita resenha durante essa semana aqui no canal Atenção Vascaínos. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!